Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a ela. Gritando na primeira página, a Folha de São Paulo: temporais isolam cidades no Rio Grande do Sul. Lula promete verba. As imagens que a televisão tem apresentado a todo o país e ao mundo são terríveis. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma conjunção de fatores climáticos, uma conjunção rara que acaba contendo as chuvas no sul do país e que tem provocado desastres absolutamente incríveis, mortes, pessoas desaparecidas. Os números oficiais, na realidade, não devem representar o que está acontecendo, porque as pessoas não conseguem examinar os locais devido às enchentes. Barragens que estouraram parcialmente, Rio Taquari ampliando cada vez mais as suas águas, a força das águas derrubando casas, enfim, um horror. E o Lula, o presidente Lula, compareceu ontem trazendo a sua solidariedade e, mais importante, trazendo o auxílio, a ajuda efetiva do governo federal numa catástrofe que um estado só não poderia aguentar. Outros estados, como, por exemplo, São Paulo, enviaram reforços, corpo de bombeiro, alguns especialistas, no sentido de auxiliar as buscas, no sentido de auxiliar o socorro aos gaúchos que, neste momento, vivem um drama incrível com a perda de suas casas, com a perda de seus objetos, muitos coletados durante toda a vida, perda de documentos, etc., sem lugar para ficar. É uma coisa muito, muito grave, difícil, quase impossível de descrever. As imagens que as emissoras de televisão têm divulgado é que conseguem dar até uma pálida impressão, mas, embora pálida, assustadora, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As notícias eram que durante essa madrugada, as chuvas ainda vinham fortes em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Lula promete verba. Mortos chegam a 29 e há 60 desaparecidos. Presidente faz visita após 3 dias. Aí tem uma crítica a ele, que ele deveria ter ido antes, etc, etc. Eu vou me apartar disso, eu acho que ele acabou indo e está superando, está desconhecendo problemas políticos da oposição que lhe faz o governador do Rio Grande do Sul e direcionando recursos federais no sentido de socorrer os gaúchos. Deixa eu ver o texto aqui da Folha. Em um dos maiores desastres causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul contabiliza ontem 29 mortos e 60 desaparecidos, 15 mil fora de casa, 154 cidades afetadas, 60 rodovias com bloqueios, 330 mil imóveis sem luz, 542 mil sem água. Uma represa se rompeu na Serra Gaúcha e outras podem colapsar. Aí você tem um panorama
mostrado pela Folha, que continua. As condições do clima prejudicam o socorro por helicópteros a ilhados. Até ontem, 110 pessoas foram resgatadas, entre elas pacientes em hospitais de cidades isoladas. O governador Eduardo Leite, do PSB, decretou calamidade pública e fez um apelo para que moradores deixassem áreas de risco. As rádios gaúchas que estão servindo de apoio à população, transmitindo as mensagens necessárias para minimizar os efeitos dessa chuva. É difícil minimizar, mas a orientação de abandonar áreas, a orientação de socorro, para onde ir, etc., está sendo levada a cabo pelas emissoras de rádio do Rio Grande do Sul. Todas as principais emissoras estão empenhadas nessa tarefa. Aqui a manchete do Estadão, aqui, ó, cheia do rio Taquari. Dá uma espiada nessa catástrofe, né? Cheia do rio Taquari, submersa parte da cidade de Encantado, no centro do Rio Grande do Sul. Iluminação pública resistiu. Essa foto no lusco-fusco ao anoitecer. Aí a manchete do Estado trata o fenômeno da seguinte maneira: fenômeno climático raro causa calamidade no Rio Grande do Sul. Inundação deve se agravar. Chuva que matou dezenas resulta de uma conjunção de fatores, como nós dissemos no começo, entre eles o El Niño e a onda de calor no Sudeste. Após qualificar o fenômeno das chuvas que deixaram 29 mortos e 60 desaparecidos, segundo o balanço oficial de ontem, como o maior desastre climático já enfrentado pelos gaúchos, o governo do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública no estado. O rio Taquari atingiu seu maior nível e o problema foi potencializado pelo rompimento parcial de uma barreira. O rio Guaíba transbordou. Desde o início da semana, pelo menos 154 municípios gaúchos foram atingidos. Esses números de mortos e desaparecidos são os números oficiais. Exatamente pelo vulto da catástrofe, fica muito difícil as pessoas imaginarem o que realmente ocorreu em termos de perda. O fato é que o Rio Grande do Sul precisa de ajuda agora, né? Agora nessa emergência, e vai precisar de ajuda por uma coisa que eu vou chamar de reconstrução. Uma coisa que eu vou chamar de reconstrução, que é uma necessidade que vai aparecer quando esse fenômeno se for. Outra notícia importante é a consolidação da privatização da Sabesp. Vereadores de São Paulo aprovam privatização da Sabesp em votação final. Tem uma parte que carecia da aprovação da Câmara de Vereadores, porque a Prefeitura de São Paulo tem uma participação na Sabesp. Deixa eu ver como é que é o texto. A aprovação era essencial para a desestatização. Entre os cerca de 320 municípios atendidos pela Sabesp, a cidade de São Paulo responde por cerca de 50% da receita da companhia. Uma privatização desse vulto, né, merece, precisa, urge ser muito
bem feita. Como é que funciona? Você entrega a um grupo privado, um grupo de empresas, que vai gerir a captação e a distribuição de águas. No entanto, esse tipo de providência, que é a privatização, que libera o Estado dessa responsabilidade imediata de fornecimento, não libera o Estado de fiscalização. Quer dizer, são funcionamentos, obras, etc., que dependem da cobrança de fiscalização muito pesada para o cumprimento dos compromissos assumidos no contrato de privatização. Privatização só e deixar andar não é a solução. Compete ao Estado brasileiro, no caso ao governo paulista, manter firme a fiscalização para o cumprimento do contrato de privatização. Só assim nós teremos resultados positivos, resultados melhores para a população, com o fim de cabides de emprego, obras de caráter político, enfim, rapinagem, etc., etc. Então, vamos augurar, vamos esperar, vamos desejar que a resultante dessa privatização, que é positiva, seja um bom resultado para a população de São Paulo. Que a empresa lucre, o conjunto de empresas que está assumindo a Sabesp visa lucro, mas que em troca ofereça serviços decentes, eficientes e que evolua no abastecimento de águas e esgotos no estado de São Paulo, que é uma coisa que falta muito. É quase um direito humano, né? Um direito inerente à existência de um ser humano ter água e ter esgotos garantidos pelo Estado, e isso não acontece na maioria do Brasil, na maioria do território brasileiro. A prefeitura tem uma dívida com a Sabesp, informa o Estadão, de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Uma outra notícia aqui diz que Biden critica protestos violentos pró-palestinos em universidades. O presidente diz que protestos são democráticos, nos Estados Unidos eles são permitidos, está aí à vista, não é a União Soviética, não é União Soviética, não existe mais, não é Rússia, não é Cuba, não é Nicarágua, né, Lula, etc., etc., esses movimentos são permitidos, agora sem violência. Ontem e anteontem houve violência, embates entre estudantes pró-palestinos e pró-Israel, e também surgem manifestações não só de apoio à população palestina nessa presença israelense na faixa de Gaza, né, nesses ataques israelenses, como também um quê de antissemitismo, de antijudaísmo, que não tem nada a ver com Israel. Quer dizer, a população judaica do mundo sempre teve essas ondas de antissemitismo, né? Está aí o nazismo muito perto, né, de nós, em termos de tempo, né, que resolveu matar judeus, não só judeus, ciganos, homossexuais, para depurar, para filtrar a qualidade do povo alemão, não? Ideias da cabeça doentia do ditador Hitler, que mataram 6 milhões de judeus. As negociações continuam. O secretário de Estado Antony Blinken
viaja para lá e para cá, tentando conseguir um acordo, uma trégua, alguma coisa que suspenda as hostilidades, e o Benjamin Netanyahu, que é uma figura deletéria, parece que não quer uma pacificação, ele quer mesmo invadir, diz ele que vai resolver assim definitivamente o processo de extinção do Hamas, invadindo Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza. Dando uma volta e voltando ao Brasil, os jornais abordam ainda a questão do 1º de maio e do fracasso retumbante da presença de Lula, que discursou para um imenso vazio. Não me lembro, pode ser que isso aconteceu, mas eu não me lembro que na carreira do sindicalista, daquela figura antiga promissora do Lula, isso tivesse acontecido. Foi um discurso para a solidão que irritou Lula, se pôs a culpa num auxiliar, esse auxiliar, claro, vai ser defenestrado, sem que o próprio Lula e os circunstantes que o aplaudem o tempo todo se tenham apercebido que alguma coisa aconteceu dentro da seara deles. Está lá um PT que está voltado para o passado. Basta ver como eles fazem política internacional, a visão econômica do governo, são visões que ficaram no passado. O Estadão e a Folha, em última instância, mostram que o PT e os sindicatos, ligados principalmente ao PT, se desligaram dos ideais, das necessidades e da visão política dos trabalhadores. Estão voltados para um museu, estão voltados para ações antigas. Olha o editorial do Estadão, a imagem do fracasso. Foto de Lula diante de uns gatos pingados, em pleno 1º de maio, revela que a agenda do PT é vazia, como aquela plateia, e que o presidente não tem conexão com trabalhadores do século XXI. E aí o Estadão desenvolve essa tese, que me parece verdadeira, né? Você ouve o que o Lula fala, vê os projetos, grande parte dos projetos, tais como eles são tocados, e vê que essa conexão é cada vez menor. E aí você vê eu vou ler para o seu final do editorial, que eu acho importante. O mercado de trabalho está aquecido, a renda média aumentou, ainda que pouco, mas nem assim os trabalhadores, ao que parecem, conseguem vincular esse cenário menos adverso à figura do presidente da República. De certo, porque, como ficou claro em seu discurso em Itaquera, Lula não tem qualquer projeção de futuro mais auspicioso a lhes oferecer. E, ademais, porque o petista insiste em uma agenda econômica fracassada, baseada em intervencionismo e no desbragado gasto estatal que, ao longo dos governos petistas, prejudicou justamente a chamada classe trabalhadora. Lula pode não ter visão sobre o novo mundo do trabalho, mas os trabalhadores têm memória. Esse é o editorial do Estado. E aí você vê
como é que o Planalto encara. O Planalto não se responsabiliza, não acha que as coisas mudaram, e aqui tem uma notinha que mostra as providências a serem tomadas. O Planalto muda critérios para Lula participar de ato público e sindicalismo vai ao divã. E aí, o fiasco de público do ato do 1º de maio causou desdobramentos no Planalto. Daqui para frente, garantem interlocutores, haverá um filtro mais rigoroso para o presidente marcar presença em eventos. Auxiliares reconhecem que o petista ficou com a imagem política fragilizada ao ser fotografado ao lado do vazio e reclamaram que ele deveria ter sido orientado a não comparecer à comemoração do Dia do Trabalhador. Qual era a maneira de não comparecer que esses dissidentes do comparecimento dele pregam? O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Bastava o presidente dizer, olha que sacanagem. Bastava o presidente dizer que havia uma situação grave no Rio Grande do Sul que exigia a presença dele para cancelar a sua ida ao estacionamento do estádio do Corinthians nessas festividades de 1º de maio, e aí ninguém ia reparar na ausência de público. Aquele pátio vazio, né, aquele falar para o nada, vai ficar na memória dos petistas, especialmente do Lula, por muito tempo. Afora a vaidade do presidente, a conhecida vaidade, que é muito estribada nessa sua popularidade, que aparentemente vai minguando. Está aqui um anúncio fúnebre de uma página do Estadão. Morreu ontem Adolfo Lindenberg, engenheiro e arquiteto, né? Produziu enormes prédios residenciais em São Paulo. Ele morre aos 99 anos. Nasceu em 1924, pelo jeito estava prestes a completar 100 anos. Adolfo Lindenberg era um dos fundadores da antiga TFP, Tradição, Família e Propriedade, primo do grande chefe da TFP, o Dr. Plínio Correia de Oliveira, já falecido. Ele está sendo velado numa sucessora, a TFP se bifurcou, assim, brigou, etc., e ele será velado, ou está sendo velado, numa das sedes do que era a TFP, tem outro nome hoje, mas é de registrar, lamentar a morte dessa figura que colaborou com o desenvolvimento de São Paulo, que criou, né, na construção civil, prédios, ele sempre criou, e o nome Lindenberg da sua empresa era um sinônimo de qualidade. Repouse em paz o Lindenberg, que deixa amigos e deixa um amplo círculo de relações comerciais. Para atender o Congresso, o governo faz liberação recorde de emendas de um dia. Toma lá, Daca! Foram transferidos 4,9 bilhões na terça-feira. Toda a verba não carimbada liberada pelo Ministério da Saúde entre janeiro e abril. 61% foram destinados aos parlamentares. Olha, não é roubo, não é roubo. Não, é desonesto, não é.
Mas é um absurdo administrativo. É o seguinte, para quem não sabe, o governo fixa, acerta essa distribuição de verbas, é obrigatório. Cada parlamentar recebe um quinhão e aplica como quiser, com prestações de contas, ou praticamente sem prestações de contas, nas suas áreas eleitorais. Então, são blocos, né, de influência eleitoral, áreas de influência eleitoral desses parlamentares que fazem obras, muitas delas rendendo alguma coisa, porque também as empreiteiras são amigas, fazem obras sem o menor planejamento regional. Então, uma tromba com a outra, um deputado faz um hospital aqui, na região vizinha tem outro hospital feito por outro parlamentar, estradas, enfim, uma excrescência administrativa que nem poderia ter começado. Afora o fenômeno de corrupção que esse tipo de dação do governo, do executivo para os deputados oferece. E qual é a resposta? A resposta é toma lá, dá cá, votação positiva. O cara não olha se o projeto é interessante ou não para o país. O que ele faz é votar cegamente de acordo com o que ele recebe. Juiz manda Lula remover vídeo com infração eleitoral, Nunes vai à justiça, a história vai dar panos para manga, tem gente que quer a cassação do Lula. Olha, eu acho que vai acabar dando uma multa só, e pequena. Tem uma informação aqui política, da grande política, que envolve o Exército, que eu quero registrar. Cúpula do Exército dá aval à volta de órgão que apura mortes de ditadura. Então, vai voltar aquela comissão que vai, enfim, indenizar, entre aspas, um monte de gente. Dá uma espiada no Globo aqui, ó, não consegui ampliar mais. Chuva afeta barragens e Rio Grande do Sul manda evacuar áreas. Está aí aquela foto que nós mostramos, né, do rio, é o rio Taquari, e que indica que a iluminação da cidade no lusco-fusco continua. A Madonna ontem se fantasiou de balaclava, tá aí, ó, apareceu uma pessoa mascarada e era ela que deu uma passada no som, nas músicas lá. Madonna ensaia em Copacabana. A cantora faz passagem de som no palco do show de amanhã em ensaio com Pablo Vittar e ritmistas da escola de samba. Rio vive expectativa com festas dedicadas a estrelas. Alguém disse ontem, olha, está parecendo um Réveillon. Mercado espera divergência sobre os juros no próximo Copom, que é quarta-feira que vem. Mudanças no cenário macroeconômico dos Estados Unidos e do Brasil levaram o mercado financeiro a esperar divergência nos votos na próxima reunião do Copom. A sinalização era de manter a intensidade de redução de juros ocorrida em março. No entanto, a inflação dos Estados Unidos ficou acima do esperado e o governo Lula alterou a meta fiscal de 2025. Está aqui, eu acho que as principais coisas nós já levamos até você. Está um calor aqui em São Paulo, gente, insuportável, insuportável.
também é um fenômeno raro. Quem tomou café com a gente? Lourdes Casa, Marcos Greco, Sheila Braga, Alessandro D'Amélio, Nelo Tereza, Henrique Weddi, Afrânio de Sá, Rosimeire Evandra, Ana Isabel, Nanor Falan, Paula Sayeg, Cecília Pastan, Celina Mendes, Wagner Joselito, Isalino Ferreira, Carla Grahal, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Charlene Lesbão, de Vitória da Conquista, Márcio Fernandes, de Brasília, e Helder Cordeiro, de Fortaleza. Pessoal, até segunda-feira, tenha um bom fim de semana, pense no Brasil, comece a pensar no voto para prefeito. Até lá, tenha um ótimo fim de semana. Tchau.